Olá, nós conversamos um pouco na última vez sobre os produtos e as pessoas. Melhor, as pessoas e os produtos. Pessoas que nunca farão uma dependência química porque não precisam dessa dependência, e outras, pelo contrário, são tão faltantes, tão sofridas, tão miseráveis, eu diria, que elas precisam viver, e para viver uma vida tão miserável, só um produto de igual tamanho para possibilitar esta vida. Vocês estão sacando o que eu estou dizendo? Quando eu vejo alguém na rua, no esgoto, usando crack, eu não penso no crack, eu penso na vida dessa pessoa e no insuportável desta vida que o crack torna possível. Veremos isso um pouco mais adiante. Mas o que eu queria retomar hoje é essa história de que nós temos usuários experimentadores. Eu falei nisso, mas não detalhei. Experimentador é alguém que faz uma aventura. Deixa eu contar outra história a vocês. Quando meus filhos eram pequenos, eu fui ao Rio de Janeiro e um deles resolveu andar na montanha-russa. Eu achei que aquele negócio não ia dar certo. Mas tanto eles insistiram que eu entrei junto com eles, e eu confesso a vocês que quando eu cheguei lá embaixo, eu procurei a minha alma onde ela estava, porque aquelas voltas todas eu disse, eu vou morrer. E quando chegou lá embaixo, eu disse, eu estou morto, eu tenho que procurar minha alma para ver o que eu faço. E decidi que nunca mais ninguém me colocaria numa montanha-russa, só anestesiado e amordaçado completamente. Eu sou o quê? Um experimentador. Eu tenho uma colega que eu gosto muito, Andréa Leite, que fez uma experiência com asa delta. Nunca mais saltou de asa delta. Eu nunca farei essa experiência. Eu nunca saltarei de paraquedas por uma razão. E se o paraquedas não abrir? A primeira será a última. Aliás, essa é uma questão que a gente merece ser discutida com relação às drogas. Eu disse aqui, em outra conversa nossa, de que alguém pode morrer na primeira vez que cheira cocaína. Por quê? Porque pode encontrar uma cocaína com alto teor de pureza e pode ter uma anomalia cardíaca. O músculo cardíaco fica impregnado de cocaína, desse sal. E a pessoa pode ter um infarto, pode ter uma parada cardíaca. É como saltar de paraquedas a primeira vez e o paraquedas não abrir. Talvez seja isso que proteja muita gente. Isso é outro tipo de proteção. Muita gente sabe disso. Isso é informação importante e, portanto, diz, olha, eu não preciso fazer essa experiência. Mas eu já disse e repito, há outras pessoas para as quais não há espaço para esta reflexão. Disto eu não preciso. Não, tem pessoas que fazem o inverso. Eles sabem que é disto que eles precisam para uma vida insuportável. Mas, pois bem, tem os experimentadores. Experimenta, vê como é, corre o risco e nunca mais. Tem uma segunda categoria, que são os consumidores eventuais. Nós todos. Quantas vezes nós tomamos um pouco de vinho, um pouco de cerveja, um pouco de uísque, conversamos ali, conversamos acolá, saímos no final de semana com os amigos, resolvemos os problemas do mundo, fazíamos psicoterapia universal, resolvemos tanta coisa, tomando alguma bebida alcoólica, e isso não nos torna alcoolistas, isto não nos faz beber para viver, nem viver para beber. É uma circunstância da nossa vida. Este uso intermitente, que tem algum risco, dependendo do que se faça depois de beber, é um uso que eu chamo de eventual. Eventos de embriaguez, eventos de usar este ou aquele produto. Mas há a terceira categoria, que todo mundo acha que todo mundo é dessa terceira, quando na verdade eu digo a vocês, são poucas as pessoas que chegam a este lugar de dependente químico ou toxicômano, como os franceses chamavam. Eu prefiro chamar usuários de psicoativos, com problema ou sem problema, mas muita gente chama de toxicômano ou dependente químico. Dependente químico é um pouco melhor, porque é menos estigmatizante. O dependente químico é aquela pessoa, ou a dependente química, é aquela pessoa que precisa do produto para viver. Não sei se eu poderia dizer que vive para o produto,
mas com certeza precisa do produto para viver e fazem o que nós chamamos um casamento com o produto, uma relação fusional. A vida se torna impossível sem aquele produto. A vida é tão monstruosa que sem aquele ou aqueles produtos fica insuportável. Essas pessoas adoecem fisicamente, elas adoecem psiquicamente, elas passam a viver em função do produto. Elas precisam de ajuda, elas precisam de cuidado. Não se trata de vontade, não se trata de falta de vontade, não se trata de falta de vergonha. Conselho não resolve. Essas pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam ter as suas histórias contadas, elas precisam contar as suas histórias, elas precisam falar da sua infelicidade, dos seus temores, do seu nascimento, das suas impossibilidades, dos seus fracassos, dos seus sucessos, porque todas as pessoas têm, apesar dos fracassos, muitos sucessos que às vezes a gente não vê. Mas essas pessoas nós chamamos de dependentes químicos. Elas são especiais. Vocês devem estar pensando e vão me perguntar: o que nós devemos fazer com os experimentadores? Eu diria informação. Informação. A boa e velha informação. O que faz a droga? Quais são as categorias? Quais são os riscos? O que eu posso e o que eu não posso? Por que o ácido lisérgico, tão famoso, deve ser usado com muita cautela? Porque ele funciona como um deflagrador de doença para as pessoas que têm a possibilidade de adoecer. Informação. Informação é o que nós devemos oferecer a todas as pessoas para que elas possam fazer escolhas. Experimentador precisa de informação para fazer boas escolhas. Os consumidores eventuais também precisam de informações, talvez um pouco mais precisas, de maior cuidado, porque ele repete o uso, portanto precisa de um pouco mais de atenção. E os dependentes químicos precisam de cuidado, precisam de que nós tomemos a alma dessas pessoas nas nossas mãos. Será que eu devo dizer tomar a alma nas nossas mãos ou devo dizer tomar a alma pelos nossos ouvidos? Talvez olhar para a pessoa e ouvir a alma e talvez começar a ver as suas almas, as almas dessas pessoas. E por último, lá no final, é que talvez a gente deva cuidar dos corpos dessas pessoas. Os dependentes químicos precisam ser ouvidos. Nós precisamos ouvir suas almas, ver suas almas e cuidar dos seus corpos. Mas isso não pode ser imposto como um castigo, como uma tortura a mais. Isso não pode ser imposto por lei de qualquer jeito. Isso não pode ser imposto pela família de qualquer modo. Nós precisamos nos aproximar delicadamente dos dependentes químicos, porque são pessoas gravemente adoecidas pelas suas histórias, às vezes gravemente adoecidas psiquicamente, muitas vezes, quase sempre, adoecidas socialmente. Portanto, nós devemos ser muito cuidadosos com os dependentes químicos. Certamente eu vou voltar a essas categorias de usuários, sobretudo a dos dependentes químicos, em alguns dos nossos programas futuros. Nos veremos breve. Até lá.